Fala pessoal, aqui quem fala é Rafael Bezerra e nessa aula nós vamos voltar ao pipeline do GCC para estudar o segundo e o terceiro passo do pipeline. Vamos lá! O segundo passo é o da compilação. O nome pode parecer estranho, né? Já que todo o processo aqui chegamos com um processo de compilação. Mas é esse nome mesmo. E aí nesse passo o compilador transcreve o código pré-processado, que foi resultado da primeira etapa, em código assembly. Podemos instruir para o GCC parar após essa etapa. Para isso nós colocamos um "-s" maiúsculo na hora de compilar o código. Por exemplo, aqui eu tenho um código chamado t.c. E aí vamos colocar aqui um "-s" maiúsculo. Isso vai gerar um arquivo chamado t.s, nesse caso, né? E aí se olharmos esse arquivo, vamos ver aqui o mesmo código original t.c, mas escrito na linguagem assembly. O terceiro passo da compilação é o assembly. Nesse passo o compilador vai transcrever o código assembly da etapa anterior em código de máquina. O resultado vai ser um código objeto, um arquivo .o, que vai estar escrito em código de máquina, mas ele ainda não está finalizado em um arquivo executável. Para gerar o código objeto de um código fonte, nós utilizamos a opção "-c" do GCC. Então, por exemplo, GCC "-c", e é o código fonte, por exemplo, aluno.c. Agora, em que situação criar um código objeto pode nos ser útil? Vamos ver o seguinte exemplo, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo aluno.c. O que é que tem nesse arquivo? Tem a implementação da função escrever_aluno, que está declarada lá em aluno.h. Deixa eu abrir aqui o aluno.h novamente. Ó. Tem a definição de aluno, tem a declaração da função escrever_aluno, e em aluno.c tem a implementação dessa função. Como vocês podem notar, não tem função main aqui. Vamos tentar agora compilar o aluno.c. E olha o que acontece. Nós recebemos essa mensagem aqui. O que é que tem essa mensagem? Aqui está dizendo que o linker, que é esse LD, ele não encontrou a função main. Então, como vocês puderam observar, lá no código não há função main. É para gerar executável tem que ter a função main, porque é a função que dá a partida, né? É onde começa a execução do programa. Então, sem função main, sem executável. Esse linker LD é a ferramenta responsável pelo último passo da compilação, que ele vai juntar as partes que compõem o programa para formar um executável. É como se fosse um quebra-cabeça, ele juntasse as peças lá para formar uma figura que seria o executável. Mas sobre o linker eu vou falar sobre ele melhor na próxima aula. Então, no caso aqui de aluno, podemos fazer a compilação em código objeto. Então, "-c", aluno.c. Isso vai gerar um arquivo aluno.o, já com todas as partes relativas ao aluno compiladas. Uma grande vantagem de gerar esses códigos objeto é não ter que recompilar um determinado código mais uma vez, poupando aí um tempo de compilação em projetos maiores. Por exemplo, temos aqui a implementação do aluno.c, criei o aluno.o, e aí eu tenho aqui, nesse diretório aqui, dois arquivos de teste com alunos. Então tenho aqui o teste aluno 1.c, teste aluno 2.c. E aí se olharmos aqui o conteúdo desses arquivos, inclui o aluno.h, aí cria um aluno e escreve na tela esse aluno. Outro teste é a mesma coisa, só muda aqui que é um outro aluno, certo?
E aí, para compilar esses testes, como é que faríamos a princípio? Colocaríamos assim, teste aluno 1.c, e aí precisamos também compilar em conjunto com o aluno.c, que tem a implementação das funções de aluno. Então, consegui aqui compilar um. Para compilar o outro, vamos colocar aqui b.out, certo? Também compilei o outro. Sendo que aqui nas duas compilações eu tive que indicar o aluno.c, e aí, portanto, o GCC compilou duas vezes a mesma coisa. Porque um foi no primeiro teste e outro no segundo teste. E aí, é claro que aqui é um projeto pequeno, então não teve diferença. Mas ele teve o dobro do trabalho aí. Eu poderia ter compilado o aluno.c só uma vez. E é isso que podemos fazer criando o código objeto. Então já tem o aluno.o. Então na hora de compilar o teste aluno aqui, eu posso simplesmente usar o código objeto. E aí essa compilação vai ser mais rápida, né? Vamos dar uma olhada aqui no tempo. Vamos colocar no time para medir o tempo. Vamos colocar o 1, e aí primeiro com o aluno.c. Certo? Então eu vou aqui 64 milissegundos. Agora vamos colocar com o código objeto. Aí já deu aqui uma reduzida, né? Uns 20% de redução de tempo. E aí, como é que ele conseguiu ganhar esse tempo? Porque aluno.c já foi compilado como código objeto em aluno.o. E aí o linker só fez o quê? Juntar aquilo que já estava compilado ao que ele compilou em teste aluno 1.c. Pessoal, vamos refletir agora um pouco aqui sobre a organização dos arquivos em um projeto maior. Seguindo os exemplos anteriores, nós temos a entidade aluno, que está implementado em dois arquivos, o aluno.h, aqui tem a definição da estrutura, as assinaturas das funções relativas aos alunos, e o aluno.c, que tem a implementação em si dessas funções. Em outra aula tínhamos também trabalhado com a turma, né? Então eu defini aqui também um turma.h. Eu fiz algumas modificações aqui, né? Lá, quando eu tinha dado aula sobre registros, eu tinha definido uma turma como sempre tendo 45 alunos. Aqui eu fiz uma adaptação para que o alunos fosse um vetor de ponteiros alocado dinamicamente, e aí acabou ficando aí um ponteiro para ponteiro. Bom, e aí eu incluí a definição da estrutura turma e três funções aqui. Uma é para criar, recebe um código de turma e aí retoma uma nova turma com aquele código. E aí essa nova turma, vou mostrar aqui a implementação, ó, no turma.c. Essa nova turma vai ter uma capacidade para 2 alunos, inicialmente. Aí vai ter a função adicionar aluno. Se esse novo aluno não couber no vetor de alunos, aí ele dobra de tamanho, faz um realloc aqui para redimensionar o vetor e adiciona nesse vetor. E por fim aqui a função escrever turma, que escreve o código da turma e escreve também as informações de cada um dos alunos. Aí o que temos até agora? Vejam aí nessa figura, nós temos o aluno.h e o aluno.c com a implementação das funções. Temos também o turma.h e o turma.c com a implementação das funções lá do turma.h. Agora vejamos esse arquivo aqui de teste, que é o teste turma.c. E aí nesse teste turma nós incluímos o turma.h. E aqui eu crio o que? Eu crio uma nova turma. Aí criamos aqui 3 alunos, A1, A2, A3. Aí eu adiciono nessa turma o aluno A1, adiciono o A2, o A3
E por fim, coloco aqui para escrever na tela as informações da turma. Ok, agora como é que podemos compilar isso tudo, né? Então a primeira opção é compilar tudo de uma vez. Então vou botar simplesmente aqui GCC, arquivo de teste da turma. E vamos colocar também o turma.c e o aluno.c, que são os códigos fontes que possuem a implementação de aluno e de turma. Tá? Então, tá aqui, funcionou. Beleza. Se eu executar, tá lá, ó, as informações da turma e as informações dos alunos. Sendo que aí, se tivermos um outro arquivo que também utilize essas estruturas de turma e de aluno, né, um teste turma 2 aqui, o compilador teria que recompilar toda essa parte de turma e de aluno novamente, né, como eu mostrei anteriormente. Então, qual a melhor opção aqui é criar um código objeto tanto para a turma como para o aluno, né? Isso vai gerar um turma.o e um aluno.o. Vou mostrar aqui todos aqui os .o, tá lá. E aí agora, para compilar o teste turma, podemos incluir o .o, então, turma.o e aluno.o. Ele está lá, também compilou com sucesso. Pode parecer que não tem diferença, né? Mas ó, se colocarmos aqui o time, vamos colocar o time colocando todos os códigos fonte, né? Deu lá 84 milissegundos. Vamos colocar agora com os pontos os. Então vamos ficar lá, praticamente metade do tempo.